Muito bom dia, muito bom dia. Olha só, hoje aqui uma live bem surpresa, digamos assim, né? Mas essa live vai ser uma live diferentona. Vai ser uma consultoria ao vivo. Vamos ter aqui perguntas e respostas, vamos fazer um atendimento online ao vivo. Ai, meu Deus, que frio na barriga. E olha só, né? É uma coisa recorrente. Oi, Silvina, bom dia. Ai, Silvina, eu tô amando seus conteúdos. A Mag tá chegando, minha convidada mais que especial. Então hoje, assim como, né? Eu atendo, né, pessoas que eu sou mentora de relacionamentos, né? E a Mag, ela é mentora de negócios, né? E o que acontece é que nós duas, a gente tem muitos clientes que chegam com um impasse dentro do relacionar-se, né? Depois de uma certa idade, ou depois de ter vivido relacionamentos que foram frustrados, né? Tem pessoas que não conseguem se abrir para um novo relacionamento e focam muito no trabalho. Eu já fui essa, né? Por 8 anos eu não me relacionei com medo de dar ruim e focava só no trabalho. Mas sabe o que acontece? A gente até conversou isso outro dia, eu e a Mag. Que dá ruim, dinheiro não para na mão, a gente acaba... A Mag já apareceu aqui pra mim. Já vou chamar ela aqui do meu ladinho. Deixa a Mag chegar aqui. Oi, Oi, lindeusa! queridona. Bom dia, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem por aí também? Tudo ótimo, tudo Ó, maravilha. Tô super na expectativa desse nosso bate-papo hoje, que vai ser, promete, né? promete. Então eu tava Legal. falando, né, que é comum para nós duas, né? Eu, mentora de relacionamentos, você, mentora de negócios, aparecer as pessoas que estão com medo, né? De se relacionar, não sabe como alinhar as expectativas com o par, né? Às vezes acaba até ficando de preguicinha, né? De, ai, vou perder tempo com isso, melhor eu ficar só. Ou, É né, verdade. tem pessoas que ficam pipocando, né? Fica piscando por aí, ali, outro, né? Não fixa um par com medo do envolvimento. Mas isso tem jeito. Tem jeito sim, né? E eu ouvi tu falando, né, na hora que eu tava chegando, né, que isso é recorrente tanto para mim quanto para ti, né? Então vamos lá. Eu sou uma mentora de vida empreendedora, né? Você é uma mentora de relacionamentos, né? Mas tudo na nossa vida é um relacionar-se, né? Então o que que acontece? Muitas mulheres, muitas empreendedoras que chegam para mim, chegam com a preguicinha de se relacionar, inclusive com os clientes. E aí o que que acontece? Quando a gente vai investigar um pouco mais a fundo, essa pessoa ela tá com uma preguiça de se relacionar na vida, né? De se relacionar com os seus ciclos íntimos, com a sua família, né? E aí acaba também, né, com o crush, paquera, né? A gente já tá aí numa fase de cuidar de pessoas que já estão na fase dos 40 anos aí, né? Então, alguns corações quebrados, né? Então, aí o que que acontece? Quando a pessoa já tem algumas feridas na alma, né? Chega essa época aí da vida que acaba que dá uma preguiça, né, nas pessoas. As pessoas que, na verdade, a gente chama de preguicinha, mas na verdade é um medo inconsciente. A pessoa quer, mas não quer, né? Então, o que que acontece? A pessoa fica aí, como tu mesmo falasse, né? Foca 100% no trabalho, né? E aí não tem tempo, muitas vezes, de paquerar, não tem tempo de namorar, não tem tempo de se relacionar. E isso é bastante perigoso, né, Lu? Porque se a gente não tira esse tempo agora, nós, né? Que estamos aí na metade da vida, né? Nós aí na fase dos 40 anos, eu digo nós porque, né, eu tô com 38, sei que você tem 40, bastante dos nossos seguidores, né? Estão nessa faixa etária, né? E o público que chega tanto aqui na minha porta quanto na sua é esse público que está nessa fase, né? Então é uma coisa bastante preocupante isso, porque se a gente não tirar tempo para a gente observar, avaliar o que a gente chama dos 3 pilares da vida saudável, né? Que são os relacionamentos, a sua profissão, as suas finanças e a sua saúde.
se não para ver agora, a gente meio que entra num piloto automático e vai se dar conta disso lá aos 60, 70 anos, e aí muita coisa já passou, já não dá mais tempo, né, da gente mudar, né? Então esse é o nosso convite hoje aqui, né, Lu? Só quero falar uma coisa aqui, né? Você falou, chega lá nos 60 e acha que não dá mais tempo, né? Eu tenho uma cliente, um depoimento muito rico, muito lindo, assim. Uma cliente que ela tinha 76 anos, morava aí no sul, e ela, de um atendimento e de um processo, né, que ela passou comigo, ela identificou um casamento de fachada. E aí ela se encorajou de viver a vida. Ela falou, eu quero, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Quantos anos você quer morrer? Se você pudesse definir, né? E ela falou que queria viver até os 100. Falei, então os seus próximos 40 vão ser ao lado dessa mesma pessoa, né? E tomar essa consciência também muda muito, né? A partir do autoconhecimento, a partir do valores, né? E aí ela me mandou um vídeo muito emocionada que ela deu data lá naquela relação, solidariedade, trabalhando e casou de novo. Olha que riqueza, né? Enquanto a vida tem. Enquanto a vida tem. Eu acredito muito nisso, Lu. Eu acredito bastante. Inclusive, hoje, né, no atual momento, essa live está sendo gravada em junho de 2022, né? Nesse atual momento, eu tenho uma cliente de 76 anos, né, num dos grupos de mentoria que eu tenho, de vida empreendedora, e ela justamente está buscando voltar para uma antiga paixão dela, que é a numerologia, né? Então, ela hoje está empreendendo na área de confecção, de roupinhas para bebê, com venda online, e ela tem essa chama, esse desejo que ela largou há uns 15, 20 anos, por alguns percalços da vida. E acaba que agora ela quer voltar para isso, né? E eu, essa semana, tive uma sessão individual com ela, apesar dela ser do nosso grupo nosso grupo, né, de mulheres empreendedoras. Eu fiz uma sessão individual com ela e coloquei fogo no parquinho, como eu costumo dizer, né? E digo, cara, tu só tá com 76, tu vai chegar quanto? A 100, cento e poucos? Então, caramba, temos 10, 15, 20 anos pela frente, vamos fazer acontecer agora, né? Então, é sobre isso. E isso que tu diz, né, é uma coisa que eu trago também, né, pro meu trabalhar com as mulheres empreendedoras, né? Até quando você, né? Como é que você quer, né, chegar na sua velhice, na sua melhor idade? Eu tenho uma meta bastante ousada de vida, né, Lu? Eu vou chegar aos 100 anos com saúde, né? Porque eu ainda não tenho filhos, ainda vou ter filhos, netos, né? E eu quero ser aquela vozinha lá curtindo a festa de formatura dos meus netos, e para isso tem que ter saúde, né? Para isso eu tenho que cuidar dos 3 pilares que a gente chama do caminhar do adulto saudável, né? Que é a perna direita, que faz aí alusão ao dinheiro, à nossa vida profissional, ao gente trocar as nossas habilidades aqui na Terra por dinheiro, porque a gente, né, vive num mundo onde não existe mais escambo, a troca, né, é através de dinheiro. E a gente também precisa viver a perna esquerda, né? O lado do sentimento, o lado dos bons relacionamentos, né? E por consequência ter uma vida saudável, física e mental, emocionalmente, né? Então, eu acredito bastante em tudo isso, viu, Lu? Muito legal. Vamos embora, então, para nossa consultoria. Vamos lá. No caso... Mas vamos convidar o público aqui. O público também tem direito a essa consultoria, né? Se alguém quiser deixar uma pergunta aqui, faz super sentido, né? De como se relacionar perto dos 40 aí, né? Se alguém quiser deixar aí essa dúvida, a gente vai respondendo, né, Lu? Tá travando de vez em quando um pouquinho o seu... Não sei. A minha imagem? Se o pessoal puder dizer aqui se tá legal, porque pra mim era a sua voz que tava travando ainda há pouco, sumia a voz. Eu vejo que a Silvina tá aqui, tem o Hugo, tem a Fran também, a Angélica. Se vocês puderem dar um sinalzinho pra gente aqui no chat, se vocês estão nos ouvindo e vendo bem. Eu sinto que é você aí que tá com a voz picotando e você sente que sou eu, né? Se eles conseguirem nos sinalizar aí, mas vamos tocando, vamos ver como é que fica. Então vamos lá. Conta pra mim então, como que aflige aí a mulherada do lado daí? Tudo ok? Então, legal, Fran.
O codinome é Dona Normas, mas é a Fran, amigona minha aqui da Palhoça. A Silvina, a voz está perfeita. A Hugo também está dizendo que tá tudo certo. Então vamos lá, vamos seguir o baile. Bora. Lu, o que chega pra mim é bastante isso, né? É bastante mulheres, assim, que muitas vezes, né, mulher empreendedora, que tá aí, né, buscando uma nova profissão, né, desacelerar um pouco, muitas vezes, da CLT, buscando uma nova situação profissional, mas estão no arquétipo que a gente chama de mulher guerreira, né? O que é a mulher guerreira? É aquela mulher que faz e acontece, que não precisa de homem para nada, né? Ela troca a lâmpada, né? Vamos falar, aqui a gente pode falar conversa de adultos, né, Lu? Sim. A gente está autorizada, né? Então Total. vamos lá, então nós estamos conversa de adultos aqui. Então é aquela mulher que troca a lâmpada, ela dirige, ela tem o seu Vibra, né, para brincar, ela paga todas as suas contas, para que mesmo que ela precise de homem, né? Então, o que acontece? Por um lado, né, elas têm desejo, né, e eu vejo isso, eu atendo algumas mulheres, né, principalmente no individual, que chegam com essa demanda, mas a régua muitas vezes está lá no alto, e aí acaba que, tipo, dura 1, 2, 3 meses e não quer mais saber, né, da pessoa, não, porque fica naquela ilusão de achar que a pessoa precisa vir perfeita, né, e aí se coloca num lugar de exigência muito grande, né, porque dá preguiça, né, disso mesmo que a gente está falando, né. Porque que acontece, né, Lu? Muitas das mulheres que chegam para mim, né, já são mulheres aí de até algumas assim de 30, mas bastante assim de 40, 45 anos, que já conquistaram muitas coisas na vida, né, e acabam que não enxergam o valor, querem estar com alguém, mas Lu, sabe aquela coisa, lembra daquela analogia dos ovos com bacon, aonde a galinha ela está envolvida no processo porque ela fornece os ovos, mas quem está comprometido mesmo é o porco, porque o porco dá a sua própria vida para que o bacon seja feito, né? Então, o que me chega é muito isso, é pessoas querendo se envolver, e aí acaba que não tem um comprometimento, e aí fica nessas relações bastante supérfluas, né? Legal. É isso, assim. Tá. Ó, minha proposta vai ser a seguinte: você vai incorporar aí uma dessas, tá? Tá, Você vai ser beleza. cliente agora ao vivo, e você vai Ok. trazer as suas questões dentro do que você já atende, dentro do que você já sabe que seus clientes trazem. E aí eu vou conduzindo você nesse processo. Aí depois você replica para ela. Combinado? Ótimo. Ai, que legal. Depois eu vou. Vai ficar salva a live, né? Depois pra Vai gente ficar divulgar, né? Depois você olha, depois você revê, depois elas podem assistirem, pode compartilhar com elas, vai ficar salvo, tá? Legal. Então, legal. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando alguém me procura sobre isso é saber dos seus sonhos pessoais. Como que estão os seus sonhos pessoais? Você tem clareza do que você quer para sua vida? No curto, médio, longo prazo? Consegue me falar assim, pontuado, três coisas dentro do pilar do dinheiro, da realização profissional e para o seu crescimento quanto relacionamento? Tem clareza? Sim, no meu caso, Magda, eu tenho bastante certo isso, né? Vamos lá, sou uma mulher de 38 anos, divorciada, tentante na vida, né? Ainda quero sim ter filhos, construir uma família, né? Ter a minha casa aí no sítio, né? E de preferência bastante pertinho do mar, né? Então está bastante claro tudo isso, né? Né? Agora, o como fazer, daí é outros 500, né? Mas assim, aonde estou e aonde quero chegar, sim, isso é bastante claro, né? Você falou que tem 38 e já é divorciada, certo? Isso. Quantos filhos você quer ter? Eu quero ter 2 filhos, inclusive eles estão aqui, ó, Ágata aqui deste lado, para me lembrar, e Bernardo aqui deste lado. Qual é o traço? Trazendo, inclusive, Lu, a existência dessas coisas, né? Então, visualizar isso, né? Ter isso, eu acredito que isso faz parte dessa questão de ter clareza do que a gente quer, né? Então, isso aqui é uma brincadeirinha, né? Mas é uma brincadeirinha que faz uma alusão do desejo do que eu quero para minha vida, né? Eu nem entendo isso como uma brincadeirinha, não. Eu acho que isso é fundamental, viu? Quando a gente
concreto, né? Eu não trouxe aqui nenhum ícone meu, mas eu gosto muito de viajar, né? Eu já criei filhos, eu tô no meu segundo casamento, né? Eu passei por esse processo de não querer me relacionar, fiquei 8 anos sozinha, sendo a mulher guerreira. Só que o dinheiro não para na nossa mão, o dinheiro serve a vida, né? E se a gente não tá envolvida verdadeiramente, de corpo, alma e coração, nas nossas relações, eu quebrei negócios, tudo era com muito esforço. O dinheiro, a perna direita só anda bem se a perna esquerda der a passada, senão ela não vai. Ela dá a passada, chega uma hora que você imagina fazendo quase com um espacato, a perna derrapa e volta, né? Então é extremamente importante a gente ter sim um par. E eu entendi isso depois de um tempo, né? Estou no meu segundo casamento, vai fazer 1 ano, a gente vai comemorar 1 ano agora em agosto. E aí, por que eu perguntei da clareza, né? Porque se a gente não tem clareza do que quer, qualquer coisa serve. E dentro do relacionamento. Então aqui, eu quero perguntar para você agora, com relação aos seus sonhos. Você vai me colocar aqui de 0 a 10, quanto você está comprometida com ele, sua casa, em seus filhos, e dar manutenção no seu negócio, que provavelmente isso vai gerar o seu dinheiro, né? 0 a 10, quanto você está comprometida em realizar os seus sonhos? 10 para mais, né? Inclusive, eu costumo dizer, né, estou agora em algumas parcerias, né, a Juapa é uma parceirona minha, a gente conduz um grupo de mentoria. Eu sempre digo para ela, Ju, enquanto eu estiver solteira, eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, eu tenho muito certeza do que eu quero, de quantas horas eu quero trabalhar depois que eu estiver de novo num relacionamento, porque eu já estive num, né, por 11 anos, né, e sei o que deu certo lá e o que não deu certo e o que eu preciso melhorar. Né? Então eu acredito que esse comprometimento meu, a vida que eu estou vivendo hoje, Lu, já é uma preparação para a vida que eu estou realmente co-criando, entende? Então por isso que eu digo que é de 10 para mais esse meu comprometimento com os meus sonhos, né? Eu sei de fato aonde eu vou chegar. Legal. Então, ó, vou mostrar algo aqui para você. Sabe que eu sou cheia dos slides, né? Você é... O seu traço masoquista, que é o planejador, o detalhista, meticuloso, ele é bem alto, né? Eu adoro esses teus esquemas aí. Então, aqui está a Mag, tá? No hoje. E aqui, nessa bolinha, está a sua intenção. É a sua visão do futuro. A gente aprendeu lá com a nossa professora que o passado, né? O passado está aqui atrás. A gente tem que dedicar apenas 10% para o passado, 70% para o hoje e 20% na nossa visão de futuro. Só que aqui, a gente só consegue caminhar nessa direção quando a gente tem atenção no hoje, focado na nossa intenção. Deixa eu pôr um i aqui. Certo? Então, se a gente pensa aqui, ó, na minha atenção hoje, focada no futuro, eu quero ter 2 filhos, quero morar num sítio, a pessoa com quem eu estou me relacionando hoje, ela está me levando para onde eu quero chegar ou ela está me atrasando no caminho? Está me distraindo? Sim, entendo. Qual é a pergunta que eu tenho aqui para fazer para você? Você vai olhar para a sua vida hoje e você vai classificar as ações do seu dia dentro desse contexto. Qual é a minha janela de um dia, como a gente está aprendendo, né, na execução do hoje? Dentro da minha janela de um dia, todas as ações que estão envolvidas, onde tenho a minha atenção, elas são classificadas em essencial, negociável, que eu posso abrir mão. Se são ações essenciais, como você falou, né? Tempo de trabalho, porque eu sei onde eu quero chegar. E você está construindo o trabalho, que é a fonte do seu dinheiro, para você alcançar a casa. Certo? Agora, a relação que eu estou vivendo hoje, ou, né, a visão de futuro, né? O par que vai se aproximar de mim, que é o que eu faço, olhar para ele, né?
eu quero ainda ter filhos, né? Eu, no meu caso, quando eu fui para a pista, quando eu abri a pista com esse olhar, eu falei, eu não quero mais ter filhos. Então, eu queria alguém que já tivesse filhos. Falei, então eu não quero ter filhos. Eu já tenho 2, né? E aí, dentro desse conceito, que eu gosto de viajar. Então, minha intenção estava aqui nas minhas viagens e nas coisas que eu gostaria de desfrutar da vida e tal, né? Eu não queria mais ter filhos. Então, o que eu pensei? A minha atenção tem que estar direcionada para alguém que já tenha filhos e que tenha valores negociáveis. Então, por exemplo, filho pequeno era inegociável para mim. Eu não fazia sentido para eu ter alguém que tivesse filhos pequenos, porque senão ia me prender. Ou eu ia ter que viajar com criança, ia ter criança correndo aqui no corredor enquanto eu estou fazendo uma live. Então eram coisas que não faziam mais sentido para mim. Tem coisa ruim alguém ter filho pequeno? Não tem nada de errado, mas para mim não serve. Por isso é importante ter clareza do que se quer, porque senão você abre mão, você negocia, lembra? Essencial, negociável que eu abro mão, você acaba negociando coisas que são essenciais. E aqui é onde a relação já começa a dar ruim. Então, além de saber o que quer, você precisa olhar para as coisas que você quer, classificar essas coisas entre essencial, negociável e que eu abro mão. Dentro do negociável, você vai colocar o ponto do limite do negociável. Eu quero ter 2 filhos. Os essenciais não vão, como vai ser? De repente o parque nem quer ter filho. Aí você tem que pensar, ter filho é essencial ou negociável? Porque se não é negociável, a gente já entende que o parque não é educacional. Ele pode ser bom para outras funções e pode estar tendo legal, mas o seu sonho é inegociável. Faz sentido? Faz total sentido, faz total, né? Porque é aquela coisa, né? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, né? Então, como é importante a gente ter essa clareza, né? Do que realmente é essencial para a vida da gente, do que dá para negociar, do que é realmente inegociável, né? Isso faz, eu acredito que quando a gente tem essa clareza, Lu, evita o desperdício talvez de tempo, de energia, né? A gente sabe que toda frustração, ela na realidade é uma expectativa mal dimensionada, né? Então, a gente trabalha, né? Nós que somos aí formadas pelo Corpo Explica, né? E também somos estudantes, né? De empreendedorismo sistêmico através do Instituto da Alessandra Camilo, a gente fala muito dessa questão de ter conversa de adultos, né? Da gente ter negociações claras, né? Quando a gente traz isso para o jogo, né? E no meu caso, isso fica um pouco mais fácil porque eu trago isso para a minha vida empreendedora, minha mesmo, e eu ensino isso às minhas clientes empreendedoras, né? A importância da gente ter clareza com a gente mesma, né? A gente ser sincera em relação aos nossos desejos, aos nossos sonhos, mas também ser franco com o outro, né? E trazer trazer essa conversa de adultos todos os dias, né? Existem alguns programas, inclusive dentro do Corpo Explica, que a gente costuma dizer que a aliança na mesa todos os dias, né? E eu com a Julapa, a gente tem muito definido isso dentro da nossa parceria, né? De tipo, vamos por mais um mês essa parceria? Vamos pro próximo projeto juntas e tal? Então, quando a gente traz isso pro relacionamento, e eu acredito, né, Lu? E aí, claro, você já tá um passo à frente de mim, porque você já está num novo relacionamento, né? Depois dos 40 anos, você já passou, já teve filhos no primeiro relacionamento. Então, você já tem autoridade para nos ajudar aqui a elucidar isso, né? Mas faz sentido isso, né? Da gente já ter claro isso, né? Da gente já ter conversa franca já no início, né? Pra gente, muitas vezes, não tá. Como tu disse, às vezes a peça dá uma encaixada ali, mas é para esse aqui agora, é para essa situação. Talvez para uma situação de médio e longo prazo já não seja o ideal, não é? Aí é que vem a segunda questão. Aqui é onde entra, né? Quando a gente tá aqui, ó, eles têm. Deixa eu falar? Não conheço.
existem 3 níveis de envolvimento. E olha que curioso você trouxe, né? Você falou isso da sua parceria com a Ju, né? Eu falo muito isso pro meu marido mesmo. Não existem felizes para sempre. Não existe. A decisão de continuar é diária. É todo dia. A decisão do compromisso, do comprometimento é diário. Ele sai de casa para fazer algo na rua, ele tem a decisão. Quero me manter fiel à minha mulher? Sim ou não? Eu saio para fazer qualquer coisa, eu vou dar uma palestra, eu vou andar por outros meios. Eu tenho a decisão. Sim ou não? É sim ou não todo dia, todo momento. A gente está a todo momento decidindo coisa. Né? O que a gente precisa, né? Olha o marido chegando aí. O que precisa ter claro, né? Primeiro, então, falei dos sonhos. Por que é importante ter clareza dos sonhos? Inclusive, cada um ter o seu sonho bem definido, né? Ó, vou mostrar como uma analogia para você. Aqui tá a Meg, né? A Meg tá aqui, e aqui tá o par. É extremamente importante ele também ter clareza do que ele quer. Porque aí, cada um tendo clareza, vocês vão decidir a obedecer. Porque dentro do envolvimento, vocês vão se manter iguais. Qual é uma coisa que acontece muito? Quase 100%, se eu não falar 99%, vai que 1% lá. Primeiro não tem clareza do que quer, ou abriu mão, se quer, em prol do outro. O que acontece aqui nessa relação? Eu vou abrir mão de ter 2 filhos, ou eu vou abrir mão de ter filhos, porque, de repente ele não quer, mas eu gosto de você. Você tá abrindo mão, você vai... Nessa relação, então, naturalmente, para você ter que parar, você exige do outro que ele tenha sobre ele. Vira uma disputa de acusações também, né? Eu anulei tal sonho, o som da Luana falhando. Lu, é verdade. Para mim também tá aqui. Ele dá uma sumidinha. Internet toda dele. Eu vou pôr um fone. Tá. Peraí. Amor, você pode pegar um fone pra mim lá no escritório, por favor? Bastidores É ao vivo, é assim mesmo, né, Lu? Vida real. Quando a gente acontece esse movimento aqui da relação, isso de uma pessoa muito na relação e exigindo do outro que ele abre mão de outro, isso aqui é uma relação parental. É quanto dá ruim. Porque aí ou você vira mãezinha do marido do outro par, ou filhinha do marido do par. Conheço essa história. Eu acho que eu já ouvi isso. Eu acho que é familiar essa situação. Vou colocar o fone. Peraí, só um pouquinho. Legal. E a gente precisava aprender isso já de nova, né, Lu? Assim, porque a partir do momento que a gente aprende isso já de nova, a gente evita algumas coisas, né? Então tá. Estão me ouvindo bem? Então. Tá? Uhum. Tá? Deixa eu Legal. aumentar mais o som aqui. Tá bom aí? Beleza. Bom, tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido aí pra você? Sim, total sentido. Total? Lindeza. Bom, então vamos para os níveis de envolvimento. Então, vou recapitular. Primeira coisa, ter clareza do que você quer, o prazo que você quer. Ter clareza do que o outro quer. O outro também precisa ter essa clareza. O plano dele de vida precisa existir. A individualidade, a Mag, antes de ter relação com fulano X, ela é uma pessoa única, não existe outra igual. O pessoa X, né, o fulano X, vou fazer aqui eu estou trabalhando dentro do conceito do Adão e Eva. Então, Adão, lá, tem as suas particularidades, a sua singularidade. Eva, na figura da Mag aqui, tem as suas particularidades e singularidades. Essa singularidade, essa individualidade, ela é extremamente importante para ser mantida dentro do relacionamento. Senão, já deu ruim também.
senão é relacionamento com data de vencimento. Ô Lu, isso que tu traz, assim, em relação... Eu tô me ouvindo 2 vezes, não sei se para o meu som, para o pessoal aí tá bom, se alguém pudesse analisar. Eu me ouço a mim mesma, enfim, mas vamos seguindo aqui, tá? Essa questão da gente ter clareza como é crucial e essencial, né? Ó, a Sônia Maior chegou aqui. Oi, Sônia, bom dia. Sônia é minha cliente da mentoria em grupo, outra empreendedora aí também, mentora de mulheres através da análise corporal. Então, assim, ó, com relação a essa questão de ter clareza, deixa eu agora dividir, porque eu gosto de falar a verdade, eu acho que a verdade sempre conecta com as pessoas, né? E essa questão de eu me posicionar, de eu ter filhos e de eu querer casar de novo, gente, isso às vezes, Lu, dá umas polêmicas. Eu passei agora a Réveillon aí de férias num lugar cheio de casais, homens, mulheres solteiros, enfim, né? E aí eu conversando sobre isso, né, quais eram os nossos planos e tal, e eu falando da minha vida. E uma colega casada, mãe já de filha adulta, disse assim pra mim: ai, Magui, eu vou te dar um conselho. Assim, ó, você não pode ficar falando onde tem homens solteiros que você quer casar. Isso assusta os homens. Você tem que chegar pelas beiradinhas e assim, e tentar, né? Não fica falando que isso assusta. Eu falei: fia, se assusta, glória a Deus, eu quero assustar, eu quero mesmo é que fujam de mim os que não querem a mesma coisa do que eu, sabe, Lu? E aí, claro, né, eu faço terapia, mentoria, né, tô sempre, Deus me abençoe de estar perto de mulheres como você, que lidam com relacionamentos, e aí eu acabo certificando, mas eu tô certa ou eu tô errada nesse meu posicionamento, né? Porque eu não posso, então, dizer, isso, então, quer dizer que em 2022... assustar os homens, eu falar aquilo que eu quero da minha vida. Gente, eu sou uma mulher comum, querendo coisas comuns, casa, filho, cachorro, papagaio, periquito, viver uma vida de Amélia, vida de empreendedora também ao mesmo tempo. Gente, isso é pecado, isso é errado, pra quem que é, sabe? Então, Lu, como isso faz diferença, hein? Quando a gente sabe pra onde a gente quer ir, né? E eu, no caso, né, nasci com essa personalidade ímpar, né? Isso vem dos meus traços de personalidade. Eu tenho 30% de comunicação com 25% de realização. Então, a minha personalidade é impetuosa e intensa. Eu sou faca na caveira, eu sei aquilo que eu quero, né? Então, eu não me assusto muito, eu não me deixo influenciar pelo ambiente. Pelo contrário, eu é que influencio o ambiente, né? Então, pra mim, isso é muito fácil. Mas pra quem tem uma dependência emocional mais alta, pra quem não é tão segura, isso é difícil, né, Lu? Essa questão do se posicionar com relação ao que você quer da sua vida, não é mesmo? Legal essa pergunta, muito boa. Não tem certo, não tem errado, né? Como você falou, é como você se sente bem. O que acontece? Nem todo mundo tem 30% de comunicação e 25% de realização. Tem pessoas que têm outros funcionamentos, né? Então, quando eu aprendi a lidar com essas diferenças, foi quando eu entendi os níveis de envolvimento. Não é que você não vai com o pé nas costas, você vai chegar perto primeiro. Você não vai chegar dando uma voadora. Entende? Então vai ser assim, ó. Primeiro nível de envolvimento é o nível da afinidade. O que é o nível da afinidade? É quando você se aproxima, né? Deixa eu pegar aqui minhas canetinhas de novo. É quando você se aproxima, né, do par e vocês estão buscando pontos em comum. Então vocês sabe igual quando o fiozinho tá desencapado, que vocês vão chegando pertinho para ver se vai dar, se não vai dar, se vai dar o choque. O momento da busca da afinidade é quando a gente está conversando ainda num nível mais raso, um nível mais superficial. Tipo eu, né? Quando eu tava indo lá pra pista. Eu sou muito diurna. Se eu fosse namorar um DJ, não ia dar certo. A gente não ia se ver. Então, 5 horas da manhã eu tô acordada e 10 horas da noite eu tô na cama. Se eu namoro alguém que vira à noite, pra mim não ia rolar. Então, dentro das afinidades, o que essa pessoa gosta, como que é isso, como que isso casa com o meu padrão de comportamento, com o meu cotidiano. Onde no meu cotidiano eu gostaria de ter um par hoje? Onde é isso? Você vai sapeando isso, né? O segundo nível é o nível de intimidade.
E dentro de intimidade não tem nada a ver com o corpo. É quando você vai começar compartilhando os seus sonhos e coletando as informações do sonho do outro, para ver se os sonhos vão se entrelaçar. Porque lembra que a gente tem que respeitar a singularidade um do outro. Então, nem a pessoa pode anular os sonhos dela, nem você os seus. Então, nesse movimento de busca de intimidade, eu quero ter... eu estava um dia, né, vou comentar aqui do meu caso, porque é bem concreto. Comecei a namorar meu marido em 2019, né? Em agosto de 2019. Quando foi em 2020, veio a pandemia. E eu estava num momento de transição de carreira, né? E estava trabalhando à noite, atendendo, tal, não sei o quê. E trabalhava num outro lugar. E a gente ia caminhar todo dia, por isso que eu falo, quem quer dar jeito, quem não quer dar desculpa, né? A gente ia caminhar todo dia, 6 horas da manhã, para poder se ver um pouquinho. E a gente estava lá caminhando. Um belo dia, ele fala assim para mim, durante a caminhada, e quando eu fiz o meu plano de vida, né, eu falei, em 2 anos eu quero casar, eu vou abrir a pista, em 2 anos eu quero alguém dormindo na minha cama. Ele fala assim para mim, eu estava nessa busca da intimidade, deixa eu ver quais são os sonhos dele, quais são os meus, né? Aí dentro da intimidade ele fala assim para mim, eu não quero casar de novo, cada um vai morar na sua casa, e olha só, a gente estava no começo da relação. Aí eu falei, me posicionei, não é isso que eu pretendo para minha vida, não é o que eu quero. Ponto, não fiquei lá discutindo, não fiquei nada. A minha rígida internamente, que é o traço dos acordos, né, que não quer ser passada para trás de jeito nenhum, imediatamente pensou, você tem que romper a relação, porque até a gente conhecer alguém e casar em 2 anos, esse não é o cara. Aí a minha oral, né, minha comunicadora, que já estava ali ganhando alguma afeição naquela relação, negociou. Se até maio, que é meu aniversário em maio, né? Se até maio ele não mudar de ideia, a gente abre a pista, eu te dou a pista de presente. Negociei com a minha rígida. Pronto, foi dentro do nível de afinidade com acordos claros, primeiro com a gente mesmo. Entende? Então, meu pai não está querendo casar, meu pai não está querendo ter filho. Qual é o prazo que eu vou dar para ele mudar de ideia, caso ele queira, senão ele é livre para fazer as escolhas dele. E pode ir embora, tudo bem, vou abrir a pista com um outro olhar. Então, esse é o segundo nível, que é o nível de intimidade. Para o terceiro nível, quando a gente avança um passinho a mais na confiança e na relação, vem o nível do prazer. E aqui também não se trata do corpo. É quando a gente já tem tanta afinidade, tanta intimidade com aquela pessoa, que a gente tem prazer de desfrutar da companhia dela. Entende? Então é quando a gente está tendo prazer de compartilhar a vida, de compartilhar os momentos, de compartilhar a sacola do supermercado, sabe? Essas pequenas coisas. Vai vir envolvimento corporal? Vai, né? A gente gosta de gozar os prazeres da vida, inclusive do toque, do corpo e tal. Onde que dá ruim, que normalmente eu vejo isso acontecer? Começa de trás para frente, porque a ordem que eu falei é a ordem que deveria ser seguida. Começa pelo prazer do corpo, fica numa relação superficial, e aí, com o envolvimento dentro do prazer, eu não consigo colocar para fora ou pescar, né, dentro da relação qual é a intimidade e o nível de afinidade desse par. Percebe aqui os níveis de envolvimento? Sim, e é nisso que as bagunças acontecem, né, Lu? Porque daí a gente inverte as ordens das coisas, né? E aí a gente até pode entrar um pouquinho na sistêmica, né? A respeito da lei da ordem, né? De Bert Hellinger, né? E aí quando bagunça a ordem, como é que faz, né, Lu? É difícil, né? Então, a importância também da gente ter esse tipo de conteúdo, de conhecimento, né? Você trouxe aí uma coisa bem legal, né? E lógico, né? Nós que somos analistas corporais, a gente tem uma paixão por isso, porque nós aplicamos isso nas nossas vidas, né? E você está trazendo aí a questão dos traços de personalidade, né? A importância de você se autoconhecer, de você saber como a sua mente funciona, né? Então, você falou ali da rígida, né? Que já ficou de escanteio, já não se sente tão boa o suficiente, né? Que é o traço do realizador, né? O traço que executa as coisas e é faca na caveira, é o meu segundo traço de personalidade, né?
Então, como é importante a gente ter esse conhecimento e negociar internamente, né? Eu trago muito forte isso dentro das minhas mentorias, acredito que você também dentro das suas, que você aí do outro lado é a pessoa mais importante da sua vida. Então você não tem que se adequar a uma situação, né? E claro, né, gente, a gente tá falando aqui de início de relacionamento, né? O nome da live é como se relacionar aí por volta dos 40 anos, né? A gente não tá falando aí no caso da Lu, que já está casada. A Lu já tá um ano casada, agora daí realmente, agora assumir uma aliança, aí é um outro departamento, é uma outra fase do jogo, do relacionamento a dois, né? Mas estamos falando aqui pregando, evangelizando para mulheres como eu, que ainda estão solteiras, né? O que a gente precisa fazer, como a gente pode fazer para ter uma relação mais fluida, né? E a importância da gente realmente saber né, do nossos sonhos, mas também saber do nosso funcionamento interno, né? Até para a gente não entrar numa situação de dor dentro das relações, né? Porque o que a gente observa, né? E eu e Lu trabalhamos aí muito paralelamente, né? A gente percebe que as 3 esferas da vida, que são os relacionamentos, a vida profissional e a vida, vida física, saúde física e emocional, essas 3 esferas, elas estão interconectadas. Então, se você fica doente num aspecto, ela vai prejudicar o outro, né? Então, muitas vezes, algumas mulheres vêm para mim com problema de estar travada na vida profissional, na vida financeira, mas aí na verdade a gente vai investigar a fundo, muitas vezes o casamento lá, que ela não está se sentindo apoiada, e aí ela quer que o marido apoie ela no empreender, que é novo para ele também, que ele nunca empreendeu, ele é uma pessoa CLT, ele não vai poder ajudar ela nesse sentido, ela vai precisar de uma mentora, vai precisar de uma condução, né? E outro dia eu estava conversando nos bastidores com a Lu falou isso para mim também, Mag, mas sabe que quando às vezes as mulheres querem um novo relacionamento, se ela também não estiver satisfeita na sua vida profissional, financeira, se ela não estiver segura de si nesse aspecto, vai ser difícil também ela conseguir um relacionamento saudável. Ou seja, né, Lu, as 3 engrenagens, elas estão de fato interconectadas, né? E eu vou falar uma coisa, viu, aqui, com o meu conceito, tá, de Eva aqui, que eu tô trabalhando em cima desse conceito. Quem que é a Eva da nova era, né? É aquela mulher que experimenta a diversidade da vida sem culpa, sem se sentir culpada de desejar mais, né? Vive a sua vocação feminina e ela age com amorosidade, bondade e justiça. Nós somos filhas e herdeiras do Pai, do Criador. E Deus nos deu esse dom. Então, ainda hoje de manhã, acabei de comentar, né, com meu marido, que dentro dos estudos que eu tenho feito, na condenação, eu tenho até uma frase, né, que a condenação ela vem disfarçada de bênção. Na condenação, quando Deus expulsa Eva e Adão do paraíso, vem uma bênção ali disfarçada. Você tomou o conhecimento, tomou da fruta do conhecimento, vai construir o seu paraíso. Vai lá, porque o homem vai trabalhar, vai comer a erva do campo, o pão com o suor do seu rosto. E a mulher vai ter dores de parto e vai ser sua auxiliar. Entende? Então aqui tá muito claro. E eu conversei isso hoje ainda com meu marido, contei para ele de uma percepção ontem, de um estudo que eu estava fazendo. O homem, a mulher, quando ela tá só, ela vai se desdobrar na energia do masculino e do feminino. Mas, quando ela tá com um par, quem tem que trazer o sustento para casa é o homem. A mulher, ela vai sim poder trabalhar, como eu estou trabalhando, só que ela vai fazer nova criação, uma criação nova. A mulher que faz proliferar, né, o mundo. Então, dentro do empreendimento, você vai tocar a vida de outras mulheres e vai tocar a vida de outras famílias. Como? Com a sua feminilidade, com a sua vocação do feminino, com amorosidade, com bondade, com justiça. Quando essa relação está bem estabelecida, isso me fortalece para eu ir para o empreendimento. Então, isso também vem de encontro com o diálogo, né? Eu falo que Adão e Eva foi expulso do paraíso por falta de comunicação. Porque quem recebeu a ordem para não comer do fruto foi Adão. E a função de Adão era cuidar do paraíso e da Eva.
E ele se distanciou, foi cuidar lá do paraíso e a Eva acabou sendo seduzida. Então, hoje, o principal ponto das relações para gerar intimidade, para gerar essa conexão genuína, é a comunicação. E dentro do quê? Respeitando os níveis de envolvimento, respeitando os sonhos, a individualidade de cada um. É extremamente importante isso acontecer. Senão a gente acaba se envolvendo naturalmente, viu, Meg? Naturalmente em relacionamento abusivo. E como que a gente detecta isso, né? Como que eu detecto? Relação abusiva é só quando tem agressão? Não, não é. Se você abrir mão do seu sonho, se você abrir mão de algo que é essencial para você, você já foi abusivo com você mesmo, sabe? Então, o que eu penso aqui, né? 3 elementos que caracterizam uma relação que está virando abusiva. É a permissividade, quando eu sou muito permissiva com o outro em determinar o que vai ser da minha vida ou não, quando eu vou abrindo mão, eu estou sendo muito permissiva dentro dos itens que são essenciais para mim. Então, eu preciso rever. O excesso de controle, que aí quando eu sou permissiva, naturalmente eu quero exceder no controle do sonho do outro. Não, você vai fazer isso, mas eu abri mão de tal coisa por você. Ou o senso de importância. Se não fosse eu na sua vida, você nem estaria onde você está. Tem muito disso. Então, quando a gente tem esses 3 elementos envolvidos na relação, pode olhar, não é fatal. Alguma coisa dentro do que era essencial para aquela pessoa foi ela abriu mão. São queixas muito, muito comuns de acontecer. Isso que tu fala em relação aos 2 primeiros elementos aí, né? A permissividade e o excesso de controle, né? Nós que somos analistas corporais, através da análise corporal, a gente consegue identificar o padrão mental de cada uma das pessoas. Cada um de nós viveu uma única história dos 0 aos 6 aninhos com papai e mamãe, e essa história está registrada no formato do nosso corpo, e o formato do nosso corpo, ele tem total conexão com o formato da nossa mente, né? Então, essa questão da permissividade está muito ligada à questão da dependência emocional. Então, dos 5 traços de personalidade que todos nós temos, 2 traços têm uma dependência emocional bastante alta, né? E aí, o que acontece? Por algumas pessoas ter uma dependência emocional mais alta do que as outras, acaba sendo permissivo, né, para agradar o outro, às vezes não quer se indispor, às vezes tem a necessidade de ser aceito, né? Ontem ainda estava conversando com um cliente, né, a esse respeito, e aí ele passou pela análise corporal comigo e agora já seguiu a vida com terapia e tal. E aí comentou comigo que a terapeuta dele identificou isso, assim, né, de que ele precisa desenvolver essa coisa de olhar mais para ele, né, como a gente fala, assim, ser um pouquinho até egoísta, de sim olhar primeiro para o que a pessoa quer, né, e aí eu, né, trocando essa ideia com ele, falei, né, a esse respeito de que, sim, você tem uma dependência emocional mediana, então a tua dificuldade em dizer não para as pessoas é uma dificuldade média também. Muitas vezes você vai dizer sim para agradar o outro, para não se indispor, para não se incomodar, né? Então, a dependência emocional está muito ligado a essa questão da permissividade que você traz aqui. Assim como o controle também é uma coisa que o registro do corpo nos traz, né? Existem outros 2 traços de personalidade que são muito controladores, né? Um porque não quer ser traído e o outro porque não quer ser injustiçado, enganado, né? Então, esses 2 traços, pessoas que têm a combinação desses 2 traços, acabam querendo controlar, muitas vezes, uma pandemia, Deus, o governo, o incontrolável, né? Inclusive, eu tenho esses 2 traços de personalidade médios, vamos dizer assim. Então, eu sabendo disso, né, através de uma análise corporal que um analista fez para mim, nesses 2 anos que eu utilizo essa técnica na minha vida, eu também busco respeitar o outro, né? Eu busco, assim, me frear, vamos dizer, não sei se seria talvez esse termo correto, né, Lu? Mas é nesse sentido. E como é que eu faço isso? Isso eu já treino nos meus relacionamentos profissionais,
certo? E como estou solteira ainda, né? Eu estou me treinando para quando eu voltar a ter uma relação, eu também não ser não ser a controladora, não ser a dominadora da situação e deixar o outro também respirar, deixar o outro viver, deixar o outro ser quem ele é, né? Então eu já sei isso, né? Então que eu funciono desse jeito e eu funcionar desse jeito tá tudo certo, entende? Eu nasci quem eu nasci, quem eu de fato nasci para ser. Deus me queria assim, né? Por isso que escolheu, né, através do meu papai, da minha mamãe, a mistura do DNA da pessoa que eu preciso ser para manifestar os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades nessa terra, né? Então o que que acontece? Tá tudo certo, é pecado, é errado ser assim, como é que muda? Eu não quero mais ser controladora, eu não quero mais ser dependente emocional. Não, isso não dá para mudar. Tem como você aprender e a exercitar todos os dias, através dos seus relacionamentos, inclusive, a prática de largar um pouco o mundo do controle, de buscar que a dependência emocional não te bloqueie de ir para o mais, que não te bloqueie de viver a vida que você deseja ter, não que o outro sonha para ti, né, Lu? Então a importância do autoconhecimento para esse tipo de situação, né, que a gente tem sim como desviar, mudar a nossa essência, mudar o nosso padrão mental de funcionamento, né, comportamental, não tem como mudar, você vai estar com essa configuração mental para o resto da sua vida. Existe sim como você se conhecer e você então, a partir do como você se conhece, você então escolher novos caminhos, né, Lu? Sim. E na real, assim, quando a gente tira do outro, você passa a controlar aquilo que te diz respeito. Lembra que eu falei aqui, né? Dentro da atenção, eu estou dando o controle necessário para as minhas ações, em vez de ficar querendo controlar a vida do outro. Eu estou, né? O controle, como você falou, né? Para poupar de ser manipulado ou para poupar de ser traído. Eu estou sendo honesta, justa comigo mesma, dentro dos meus sonhos. Eu estou respeitando isso em mim, porque a traição, ela começa de dentro para fora, não é do externo. A gente culpa o outro, mas é porque, olha onde entra aqui, né, os elementos da permissividade e tal. É porque você abriu mão de algo que era essencial para você e está terceirizando a culpa. Então agora a culpa é sua. Adão fez isso com Deus, né? Porque como sabes que tá nu? A mulher que tu me deixa aí, ó. Essa mulher, foi você. Olha. Então, é o tipo da coisa que a gente tem sim o domínio, né? A gente precisa ter esse domínio dentro do que é essencial, negociável, que eu abro mão. Uma última pergunta que eu vou deixar aqui, que é para você olhar aí para os seus relacionamentos, né? E nessa conduta de... O que eu perguntaria, né, para você dentro de um atendimento, né? Qual o objetivo do relacionamento? Qual é o objetivo? Por quê, né? Ele é para satisfazer quem? Por quem? Para quem? Porque quando o objetivo ele não está voltado para a vida, para o mais, ele está voltado para atender a demanda daquela criança. Que muitas vezes se relaciona com o outro buscando o colinho da mamãe que não teve, buscando a aprovação do papai que não teve, sabe? Então, o objetivo do relacionamento tem que estar muito claro para os dois, não é só para um, mas principalmente para você. Toda relação ela é de ordem pessoal. Eu gosto muito de enfatizar isso. Cada um tem que cuidar das suas necessidades dentro da relação. Não é terceirizar isso, sabe? Então, isso é extremamente importante. Porque quando, né, vamos ver se dá tempo de eu aplicar aqui uma ferramenta em você. Quando eu aplico uma ferramenta como essa que eu trouxe aqui, sem esses pontos estar muito claros, ela nem funciona. Nem adianta. Tipo assim, entendeu? Porque são passos que antecedem. Senão, a pessoa não consegue se envolver verdadeiramente pela razão que deveria. Quero me envolver para construir, né? De repente você falou, quero morar num sítio. Aí, de repente, a pessoa com quem você tá ou com quem você vai se envolver
gosta de morar no centro de uma cidade, num apartamento pequenininho, para não ter que ter dor de cabeça com quintal, com casa, com papagaio, entende? Isso é essencial e negociável. Sim. Senão não faz sentido, né, ter essa pessoa. Mas eu quero ter 2 filhos, quero que eles tenham espaço para correr, para brincar. Mas eu não quero ter mais filhos. Então tudo isso vai entrando nos pontos que a gente conversou. Sim. Consegue conectar aí com as suas clientes? Com as histórias? Eu consigo conectar, e aí eu penso assim, sabe, Lu, a importância, né, e aí, claro, isso aí é contexto para outra live, né, essa questão do amor próprio, essa questão de você estar bem da pele para dentro contigo mesma, né? Porque daí vamos lá, né? Ai, Lu, mas tu acha então que se a pessoa não quer isso, né? Não tem como adequar? Não tem, fia. E vamos lá. Nós estamos num mundo de, sei lá, tem 8 bilhões de pessoas hoje. Se não foi esse, o próximo vai dar certo. A Lu tá dizendo aqui que ficou 8 anos, né, aí na pista, tentante e tal, e olha, levou 8 anos e tá agora, né, num bom casamento, fechou, né, o checklist aí, entende? Então, muitas vezes não vai ser da primeira vez, né, Lu? Eu tenho muito claro isso, assim, comigo, né, e claro, sou feliz de estar imersa nessas ferramentas e dentro do desenvolvimento humano, mas nem sempre foi assim, gente. Eu tô há 2 anos nisso, né? Conversando com mais terapeutas, com especialistas como a Lu em relacionamentos, né? Mas a importância realmente da gente saber aquilo que de fato a gente quer para nossa vida, né? Aquilo que é realmente lá na tua essência, né? Aquilo que é realmente de fato importante para você. E não existe certo, não existe errado, né? Existe o que te faz bem, né? Eu sempre digo isso assim, né, para as pessoas, né? Isso faz sentido pra ti? Então, assim, pra mim não faz sentido casar de novo, entende? Esse negócio de, né, existem muitos relacionamentos, inclusive a minha volta, né, de pessoas que cada um mora no seu apartamento e vive uma vida de namorados e não misturam contas e não misturam... Tá tudo certo, se funciona pra eles, beleza. Pra mim, não, entendeu? Pra mim, eu tenho outro desejo, eu tenho uma... Exato, entende? Tá tudo certo, né? E a importância da gente entender quais são os meus desejos, né? Aquilo que mora aqui dentro, né, da minha alma, né? Aquelas coisas, assim, que são minhas e tá tudo bem em ser assim, né? O problema, Lu, eu entendo, assim, que às vezes a gente tem dificuldade porque a gente quer todo mundo ser caixa quadrada. Alguns nasceram para ser, de repente, caixa retangular, né? E tá tudo certo. Outros nasceram nem para ser caixa, nasceram para ser outro tipo de coisa, né? O problema é que a gente fica tentando se encaixotar, né? A gente fica tentando se adequar, né, ao que o outro, ao que, né? Porque hoje o normal é assim, é ser moderno, tá tudo bem. Se é assim lá fora, tá tudo certo. Aqui, pra mim, o que vale é isso, né? E essa questão, né, da gente estar posicionada, né, diante daquilo que a gente quer, isso faz diferença, né? Até para as pessoas que a gente vai atrair, para a energia que a gente vai, né, trazer para a nossa vida, né? Isso faz muita diferença a partir do momento que tu se posiciona. Eu, por um tempo, não estava posicionada e estava atraindo assim, gente, meu Deus, mas da onde isso? Não tinha nada a ver comigo, mas é porque a energia que eu estava emanando naquela fase atraía esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de relacionamento, esse tipo de situação. Então, a importância da gente estar conectado, estar presente no aqui e agora, né? E observando o que a gente está atraindo, né? A gente costuma dizer no empreendedorismo sistêmico que você é o cliente que você atrai, né? Então, assim, ai meu Deus, mas o cliente não me pagou, o cliente cancelou a sessão, o cliente isso, aquilo. Como é que você está tratando os teus mentores? Como é que você está tratando as tuas finanças? Bota reparo nisso, né? E não, na questão dos relacionamentos é a mesma coisa, né, Lu? A mesma coisa. Não tem como ser diferente. A relação com a vida, ela não muda porque muda o ambiente. E isso é uma coisa extremamente importante, né? Ter valores e princípios alinhados vai fazer total diferença. Total diferença, né? Bom, ó, já deu 10 horas, né?
A gente fala bastante. É que é um assunto bem interessante, né, Lu? Envolve tudo, né? Mas eu vou deixar aqui, eu vou mostrar pra você. Eu vou tirar uma foto desse, que eu não vou nem prometer fazer no Canva bonitinho, eu já vou postar lá pra você. Você pode colocar lá no seu stories também, como você preferir. Mas é um olhar, uma ferramenta que eu gosto de usar nos meus atendimentos, de perdas e ganhos. É uma ferramenta do coach que eu fiz um ajuste, tá? Legal. O que acontece aqui, né? Deixa eu fazer assim. O que eu ganho com essa pessoa? E aqui, o que você vai precisar? Aqui é a motivação pelo recurso dos seus traços de caráter. O que eu ganho se eu tiver com essa pessoa? A motivação vai vir dos traços, pelo recurso, tá? O que os seus traços, dentro deles, gostaria de viver de prazer, de delícia nessa relação? O que eu perco com? E aqui vai estar relacionado aos ganhos indiretos. E aqui vai estar relacionado, muitas vezes, com a necessidade da criança, da necessidade infantil. Então, às vezes eu me mantenho numa relação, mas é porque ele cuida bem de mim. Sabe aquela história? Eu já ouvi tanto isso. Ele porque relação abusiva, como eu falei, não é só quando bate, né? Eu já ouvi de cliente assim: nossa, mas ele nem me bate. Essa pessoa tá aqui, ó. O que eu ganho mas atendendo a demanda das necessidades do traço dela, terceirizando, né? Então, um ganho indireto. O que você ganha sem? O que você ganha sem? Aqui normalmente também está vinculada com os ganhos indiretos. Que é melhor sem um par, porque eu me viro, porque aqui tem um ganho indireto relacionado. E o que eu ganho, e o que eu perco sem? E aqui, o que eu perco sem é motivado pela dor do trauma. Para não ressentir aquela dor da traição, eu coloco num balaio que todos os homens não prestam e que nenhum serve. Para eu não reviver a dor que a minha vovó, a minha mamãe teve de criar filho sozinho, é melhor eu nem ter filhos. Entende? Então, o que eu ganho, o que eu perco, olhando para os traços de caráter, olhando para o sistêmico. Muitas pessoas, às vezes, se negam de ter filhos. Negar ter filhos não é a negação da criança. É negar a função que ela precisa desenvolver na vida de pai ou mãe. Então, uma pessoa que teve, olhando para trás, uma dificuldade na relação paterna, esse par dificilmente vai querer ter mais filhos, porque para ele já foi desafiador demais conviver com o pai dele. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seus filhos. Entende? Então, esse quadro de perdas e ganhos, que eu vou mandar depois aqui para você, que fica também aí, né, para quem quiser fazer, é olhar com fidelidade a você. Você tem que ser fiel aos seus sonhos, aos seus princípios, aos seus valores e ao que é essencial na sua vida. Depois, você pode até aplicar a ferramenta no outro, né? Se for o caso. Mas com isso aqui você já vai ter clareza por que eu tô com essa pessoa. De repente eu tô suprindo inconscientemente um ganho indireto de ter o colinho do papai, ou de ter os elogios que eu nunca tive antes. Entende? Entendo. Faz sentido isso aqui? Faz todo sentido, e eu vou trazer o meu próprio exemplo sobre isso, tá? Com 35 anos, agora eu tô com 38, eu mergulhei na psicanálise, nas terapias, para entender o porquê que eu não queria ter filho, né? Na época eu ainda estava casada, né? Tava no primeiro casamento e tal, e eu comecei a entender que eu não queria me responsabilizar, eu não queria virar adulta. Eu sou filha de um segundo casamento de mamãe, e sou filha mais nova de mamãe e sou filha única de papai. Ou seja, aos 38 anos eu ainda sou o bebê da casa. Quando eu passo lá alguns dias com eles, me trato como um bebê, né? Então, assim, comecei a me investigar, né, nessa questão, o que tá atrás, né? Então, vamos lá. A pessoa às vezes tá com medo de fazer uma live aqui. Não é o medo de fazer uma live, é lá na 7ª série, você foi lá humilhada, exposta, rejeitada lá na primeira série, quando você levantou a mão para falar alguma coisa, né, e se sentiu ali rejeitada e ficou com vergonha, e isso te traumatizou.
né? E tudo na vida, muitas vezes, né, não é o que parece. O sintoma, se a gente vai investigar as camadas por trás, existem outras coisas. E no meu caso, eu comecei a pensar na possibilidade de ser mãe aos 35. Por que até então eu não queria? Porque até os 35 eu não queria amadurecer, eu queria ser o Peter Pan, entende? Eu queria amar muito tudo essa vida, sabe? Aquela coisa lá da síndrome do McDonald's, né? Amo essa minha vida independente, viajo, durmo até tarde, então eu não queria amadurecer, né? Então, isso estava por trás do eu não maternar, né? Eu não queria largar do colinho de papai e de mamãe, porque imagina, né? Meu pai não tem netos, né? Imagina se um dia eu for mãe, né? E dar neto para ele, possivelmente ele vai tratar melhor o neto do que eu. E aí a minha criança interior vai perder o colinho do papai mesmo aos 38 anos, 39, 40, enfim, quando for, né? Então, olha que loucura que é, né? E ao mesmo tempo de que loucura, olha que grande isso, a gente entender, né, como a nossa criança interior funciona, né? E criança interior vale dizer, né, que esse nosso aspecto que está, né, gravado no nosso inconsciente, que é as nossas memórias da primeira infância, né? Então, a importância realmente de a gente se entender, né? Então, fica aqui o convite, né, Lu, para quem quer aí entender as dinâmicas ocultas por trás do seu empreender, a mulher que ainda não está, né, tá meio que travada, né, na vida empreendedora, quiser me procurar, quiser me chamar, eu agora vou te fazer uma pergunta aqui. Você atende casais, Lu? Você faz uma análise de casais? Como é que funciona isso? Então, para quem tá paquerando e quer aí entender como o outro também funciona. Você viu aqui, né, como que eu conduzi. Eu faço mesmo, tá? Eu atendo individualmente. Antes do casal, né, quando a gente faz uma terapia de casais ou quando faz atendimento de casal, a gente cuida primeiro do indivíduo, para ele entender a singularidade dele, a responsabilidade dele sobre a vida dele. Aí depois, cada um, né, depois que cada um olhou para a sua verdade, para a sua essência, para os seus objetivos, que tem clareza disso, aí, se necessário, eu uno os dois numa sessão. Quando não tem mesmo, assim, alguma... Porque normalmente, vou falar aqui o que normalmente acontece. A mulher procura, aí ela vai e muda a postura. Aconteceu isso com uma cliente minha lá no Sul. Aí ela mudou a postura no relacionamento, alinhou, fez novos alinhamentos, conversa. Aí o marido falou, o que aconteceu? Eu passei por uma pessoa assim. Aí ele veio. Depois, esses dois não precisou se unir numa sessão comigo, porque eles conseguiram entender e alinhou a passada. Então, o atendimento, ele também acontece de forma individual, porque muitas vezes um casal, quando vem, eles estão feridos. Então, a gente olha primeiro para um, depois para o outro, e se necessário, junta, entende? Que legal, que incrível. Que legal. Isso aqui, né, bom, isso aqui é coisa que né? O que vai acontecer? Vou contar algo aqui pra vocês. Vou dar um spoiler, eu ainda nem divulguei isso nas minhas redes sociais. Dia 22, né, de junho, eu vou fazer uma aula secreta. Vou trazer vários conceitos dentro disso. Isso aqui não é nem um terço, né? Quero ensinar depois, no momento, fazer a lista do par ideal. Então, vai ter essa aula secreta. Quem tiver interesse, clica lá no link da minha bio, que tem um grupo do WhatsApp para vir para o Chá da Eva. Eu estou fazendo o Chá da Eva essa semana para disseminar um pouco esse conceito da nova mulher, que ela pode sim desfrutar do paraíso que você deseja. Adãos e Evas, na sua postura adequada, vivem relações incríveis, né? Então eu estou trazendo esse conceito aqui, dentro da singularidade, da sua dignidade de filha única amada de Deus. Então, essa semana eu estou fazendo lives, inclusive, né, na quarta, vou ter a convidada, a Ana Oliveira, que é a nossa colega de mentoria, que nós vamos falar sobre a vergonha de ser mulher. E eu vou trazer 4 elementos da maturidade. Como que a gente alcança, né, essa maturidade através de 4 elementos. Então, vou trazer isso. E aí vocês são super convidados a clicar lá no link da minha bio, vem para o grupo, porque daí quem estiver lá no grupo é um número limitado de pessoas, né? E a gente vai ter essa aula dia 22, às 7h30 da noite. Vai ser bem legal, com bastante conceito, com bastante... quero colocar exercício mão na massa para
para a pessoa sair com uma clareza mesmo, sabe? Ser uma aula efetiva, eficaz, para poder clarear a vida das pessoas aí. Ai, que legal. Meg, Já vou entrar. Ai, clica lá. Obrigada pela sua presença. Vou tirar foto dessa aqui para te mandar, tá? Legal. Você faz o exercício aí com você. Vou fazer, com certeza. Se fizer sentido aí dentro do seu contexto, pode aplicar Tá. no seu par também. Que legal. Vai ser bem legal. Então, Consegui tá te bom, ajudar? querida. Muito demais, muita clareza, mais segurança para aquelas coisas que a gente fica pensando, né? Nada melhor do que falar com uma especialista, né? Muita coisa a gente vai criando aqui na cabeça da gente, mas não tem certeza. Ah, será que tá certo fazer assim, assado? Então, muita gratidão pelo seu servir, tá? Que Deus te abençoe e siga aí te abençoando, né? Levando essa medicina de cura dos relacionamentos. Eu acredito muito nisso, né? Em pessoas individualmente curadas, né? E a partir dessa cura individual, sim, novos relacionamentos saudáveis, né? De homens e mulheres aí vivendo a plenitude na terra que a gente nasceu para viver, que é o paraíso aqui, né? Sim, vida financeira, vida profissional, vida relacional fluida. Então, muita gratidão, tá, sua linda? Beijo grande no seu coração e espero Beijo, vocês lá no ótimo grupo. dia. Então, tá bom. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.